Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português. Hoje, pessoal, nossa última aula da semana, como vocês sabem. Em nossa última aula da semana, nós trabalhamos aí a disciplina de gêneros do ensino em português, dando ênfase na matéria de tradução de gêneros textuais. Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Vamos hoje iniciar um novo assunto, vamos iniciar um novo gênero. Vamos trabalhar aí o artigo de opinião. Na aula passada, nós finalizamos o texto expositivo, que, como vocês viram, é um texto quase que narrativo, que traz uma informação relevante acerca de alguma coisa. Então, a gente viu o texto expositivo e agora a gente vai trabalhar aí o artigo de opinião. No artigo de opinião, pessoal, a gente vai trabalhar a opinião de vocês acerca de um assunto específico, beleza? Vamos trabalhar a opinião, vamos trabalhar aí a, a exposição de informações acerca de alguma coisa, beleza? E para isso eu vou precisar que vocês deem total atenção a esse gênero, pois ele é muito similar à redação dissertativa argumentativa. E muitas vezes as pessoas acabam se perdendo, tá? Eles acabam aí confundindo os dois gêneros por acharem que são iguais, quando na verdade eles não são, pessoal. Existe uma diferença muito nítida entre o artigo de opinião e a redação dissertativa argumentativa. Essas explicações, essas diferenças eu vou abordar para vocês na nossa próxima aula, que é a nossa segunda aula sobre o gênero, onde nós vamos trabalhar aí as características textuais desse gênero, ou seja, qual é a estrutura, de que forma esse gênero textual ele se organiza, qual é o objetivo desse gênero textual, tá bom? Qual é o propósito, onde ele é usado, qual linguagem a gente deve usar, todas essas informações acerca da estrutura, informações estruturais acerca do gênero. Beleza? Então, a gente vai trabalhar isso aí na nossa próxima aula. Como vocês sabem, é sempre a nossa segunda aula, onde a gente aborda esse tipo de conteúdo. Hoje, a gente vai ter uma atividade para introduzir o conteúdo, uma atividade para nós iniciarmos nosso conteúdo, iniciarmos nosso gênero, com uma breve exposição do tema, onde a gente vai ler aí um texto, a gente vai ver um texto, tá bom? E nesse texto a gente vai responder algumas perguntas. Essas perguntas vão nos ajudar a entender um pouco acerca do gênero, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês peguem seus livros de gêneros textuais e abram-no na página 80. Já estamos quase terminando aqui o nosso livro, página 80 do nosso livro de gêneros textuais. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou aproveitar para colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom?
Pronto, pessoal. Então, a gente já inicia, já introduz o nosso artigo de opinião com o texto 1, que trabalha aí o preconceito linguístico, a questão do preconceito linguístico. Temos aí como tema o preconceito linguístico deveria ser crime, no texto de Martha Scaver. O preconceito linguístico deveria ser crime. Vamos lá, acompanha a leitura do texto. Basta ser homem, estar em sociedade e estar rodeado de pessoas falantes que a língua, esse sistema de comunicação inigualável, emerge. Ela se instaura e toma conta de todos nós, de nossos pensamentos, de nossos desejos e de nossas ações. Falar faz parte do nosso cotidiano, de nossa vida. A troca por meio das formas linguísticas é a nossa dádiva maior. Nossa característica básica. É por meio de uma língua que o ser humano se individualiza em um movimento contínuo de busca de identidade e de distinção. É isso, enfim, que nos torna humanos e nos diferencia de todos os outros animais. Não existe homem sem língua. Mesmo as pessoas com deficiências diversas adotam um sistema de comunicação. Quem é surdo, por exemplo, usa a linguagem de sinais. Sendo assim, não existe razão para que tenhamos preconceito com relação a qualquer variedade linguística diferente da nossa. Preconceito linguístico é o julgamento depreciativo, desrespeitoso, jocoso e, consequentemente, humilhante da fala do outro ou da própria fala. O problema maior é que as variedades mais sujeitas a esse tipo de preconceito são, normalmente, as com características associadas a grupos de menos prestígio na escala social, ou a comunidades da área rural ou do interior. Historicamente, isso ocorre pelo sentimento e pelo comportamento de superioridade dos grupos vistos como mais privilegiados, econômica e socialmente. Então, há críticas negativas em relação, por exemplo, à falta de concordância verbal ou nominal. As coisas estão muito cara. Ao ar no lugar do L, o R no lugar do L, né? Flamengo. A presença do gerúndio no lugar do infinitivo. Eu vou estar verificando ao R chamado de caipira, característico da fala de amplas áreas mineiras, paulistas, goianas, mato-grossenses e paranaenses. Em franca expansão, embora sua extinção tenha sido prevista por linguistas. Depreciando-se a língua, deprecia-se o indivíduo, sua identidade, sua forma de ver o mundo. O preconceito linguístico, o mais sutil de todos eles, atinge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio de uma língua. Exercer isso é retirar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem em formas sem prestígio social. Não quero dizer com isso que não temos o direito de gostar mais ou menos do falar de uma região ou de outra, ou de falar de um grupo social ou de outro. O que afirmo e até enfatizo é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar. Ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar. A Constituição brasileira estabelece que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Sendo assim, interpreto eu que qualquer pessoa que for vítima de preconceito linguístico pode buscar a lei maior da nação para se defender. Até porque, sob essa ótica, o preconceito linguístico se configura como um tratamento desumano e degradante, uma tortura moral. Se necessário for, poderíamos até propor uma lei específica contra esse tipo de preconceito. Apenas para ficar mais claro que qualquer pessoa tem o direito de buscar a justiça quando for vítima de qualquer iniciativa contra o seu modo de se expressar. Sei que muitos devem achar que isso é bobagem, que todos devem deixar de falar errado, mas todo mundo tem direito de se expressar sem constrangimento, na forma em que é senhor, em que tem influência, em que é capaz de expressar seus sentimentos, de persuadir, de manifestar seus conhecimentos, enfim, de falar a sua língua ou a sua variante dela. Muito bem, pessoal. Então, em suma, se a gente for fazer aqui um resumo de todo esse texto,
a gente percebe que ele trata aí do preconceito linguístico e o conceitua como crime, né? Ele reconhece, considera o preconceito linguístico como uma ação criminal, ou seja, é um crime que se iguala a outros crimes cometidos que são indicados pela Constituição Federal, a CF de 1988, tá bom? Então, a gente entende, claro, que não existe justificativa para o preconceito linguístico. Ele explica aí que o preconceito linguístico, ele tem aí base numa questão relacionada às diferenças sociais. Ou seja, um grupo social mais privilegiado, que seria a elite, aquele público que tem mais condição financeira, né, uma condição financeira melhor, eles são o grupo privilegiado. Então, esse grupo privilegiado, eles normalmente dominam a gramática normativa. Então, as pessoas que não fazem parte desse grupo privilegiado tendem a não ter o domínio do idioma dessa forma da gramatical. Então, eles são escanteados, ou seja, eles são deixados de lado. Então, o preconceito surge daí. Como vocês podem perceber, tem tudo a ver com a questão financeira, né? Se a elite, que são as classes sociais dominantes, se elas falassem em português dessa forma errada, né, ao nosso ponto de vista, trocando L pelo R, conjugando os verbos errados e etc., certamente esse seria o português adotado, porque não é uma questão de ser certo ou errado. Quem define o que está certo ou o que está errado é a elite. O que é a elite, professor? Se a elite, que são as pessoas que possuem a melhor condição financeira no mundo, se elas decidirem adotar esse português como padrão, consequentemente, todo mundo vai passar a adotar aquele português como padrão. Por quê? Porque a elite dominante, as pessoas que retêm a maior parte financeira, elas estão utilizando daquela forma. É como se fosse um espelho que reflete, né? Então, se a elite falasse nós faz, esse seria o português que seria adotado também pelo restante da população, tá bom? Então, agora voltando à questão das características do gênero, a gente consegue perceber que em vários trechos aí, o autor ele deixa a sua opinião clara, especialmente no que se refere a transformar isso aí, criar isso aí em lei, especificar uma lei acerca do preconceito linguístico. Ele deixa bem claro que a opinião dele é essa, que deveria existir uma lei específica para o preconceito linguístico, tá bom? Agora a gente vai responder algumas perguntas aqui. A gente já começa com o primeiro, na página 22, que diz o seguinte: o sistema de comunicação dos animais pode ser comparado ao nosso sistema linguístico? Justifique. Ou seja, vocês acham que a comunicação que os animais mantêm, elas podem ser de alguma forma comparada com o nosso, melhor ou pior, ou algum tipo de semelhança? O que vocês acham? Bem, pessoal, é nítido que a resposta é não. Né? O sistema de comunicação dos animais ele não pode ser comparado com o nosso sistema de comunicação. Em que sentido, professor? O nosso sistema de comunicação ele é completo. Ele tem toda a sua estrutura completa, tá? Os verbos, os tempos verbais, tudo mais. O sistema de comunicação dos animais, por sua vez, não. Eles não têm esse sistema de comunicação completo e eficaz. Tá bom? A gente consegue se comunicar utilizando várias formas, várias variações, vários idiomas, tá? Escrita, a modalidade escrita, a modalidade falada, a gente tem várias modalidades, a gente tem várias variações, a gente tem várias formas do nosso idioma. Já os animais não. Eles são limitados a algumas expressões padronizadas que podem representar alguma coisa dependendo de um contexto. E nem sempre podem significar a mesma coisa. Tá bom? Muito bem. Vamos agora para o segundo. O segundo, ele diz o seguinte: que argumento o autor utilizou para embasar sua ideia de que não existe homem sem língua?
De acordo com o texto, pessoal, qual foi o argumento que ela utilizou para embasar, ou seja, para credibilizar esse argumento de que o homem, não existe homem, ou seja, não existe pessoa, sendo homem ou mulher, claro, né? Homem é um termo geral, não existem homem ou mulher que não tenha língua, sem língua, ou seja, como se a língua ela fosse responsável pela definição do homem. Uma das principais características do homem é a característica da comunicação, é a possibilidade de se comunicar. Qual foi o argumento que ela utilizou para credibilizar essa ideia? Pessoal, um dos argumentos que ela utiliza no seu texto é de que o homem, ele, pela sua necessidade de comunicação, ele cria formas de comunicação, ele cria, né, maneiras de se comunicar, por ter essa necessidade de comunicação, tá? Então, devido a essa necessidade que eles têm de comunicação, eles precisam criar esse tipo de, eles precisam criar algum tipo de comunicação, de forma que eles consigam se comunicar, tá bom? Então, aqui, ó, pessoal. A ideia de que não há homem sem língua, e respondendo pelo fato de que, a partir da necessidade de comunicação que todos nós temos, acabamos criando sistemas de comunicação, tá bom? Então, tanto os surdos quanto as pessoas que não têm dificuldade na fala, elas conseguem se comunicar através da criação de sistemas de comunicação alternativos, tá bom? Vamos agora para o terceiro. O terceiro diz o seguinte: por que existem variedades linguísticas que não sofrem preconceito? Então, ele quer saber por que algumas variedades não sofrem esse tipo de preconceito, tá bom? E algumas sim e outras não. O que é que acontece aí? Que algumas sofrem e outras não sofrem esse tipo de preconceito. Por quê? Qual é a justificativa para isso? Pessoal, ela explica no texto que um dos motivos de existir essa variação, e algumas sofrerem e outras não, é porque aquelas variações adotadas pelas pessoas de classe social, de melhor classe social, elas são as classes privilegiadas. Portanto, a sua forma de se comunicar, ela não vai ser julgada devido à questão financeira. Isso significa que até se eles falarem errado, eles estarão certos, porque é como se o dinheiro falasse mais alto. Tá? Quarto, em que dispositivo legal a autora fundamentou a sua ideia de pedir a criminalização do preconceito linguístico e por quê? Aqui, pessoal, ele quer saber qual foi em que a autora, né, se baseou, ela se fundamentou para pedir a criminalização, ou seja, para solicitar que o preconceito linguístico ele fosse taxado como crime. Ela se baseia em quê para fazer essa afirmação? E por quê?
Pessoal, como lido no texto, a autora, quando ela faz essa afirmação, ela se baseia na CF de 88, que é a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal, pessoal, é a maior lei vigente no Brasil. Ela é que rege todas as outras leis subordinadas a ela. Então, no Brasil, a gente tem aí a CF 88, né, que é a Constituição Federal de 88, que é a maior lei daqui, né, e que é responsável por todas as outras legislações aqui no Brasil. Então, a CF é a maior de todas, né, o maior artigo, a maior lei. Então, ela se baseia nela, que diz que nenhum homem, nenhuma pessoa, no caso, né, homem, mulher, faz, nenhum homem será submetido à tortura, tanto física quanto mental, tá bom? Ou algum tipo de comportamento desumano. Então, está na Constituição Federal. A Constituição Federal é bem clara quando diz que o humano ele não pode ser submetido a qualquer tipo de tortura, mesmo sendo ele um criminoso ou alguma coisa do tipo. Portanto, ela se baseia nisso para realizar suas afirmações acerca acerca da criminalização do preconceito linguístico. Então, ela atribui o preconceito linguístico à ideia de tortura, no caso, tortura mental, né? Muito bem. Opa. Agora a gente vai para o quinto e último. Segundo a autora, o preconceito linguístico não atinge apenas a forma como as pessoas falam. Por quê? Ela quer saber aí, pessoal, essa pergunta, que o preconceito linguístico não atinge apenas a forma como as pessoas falam. E por quê? Que outra área da vida o preconceito linguístico ele atinge na vida das pessoas? E por quê? O que vocês acham aí? Baseado no texto, tá? Bom, ela afirma isso, pessoal, porque o preconceito linguístico, a forma como as pessoas falam, elas representam a vida das pessoas, a forma como as pessoas veem o mundo. Então, o preconceito linguístico ele não atinge apenas a forma como as pessoas falam, ele atinge a forma como as pessoas vão ver o mundo, ele atinge a sua personalidade, atinge a sua saúde mental. Bom, até porque, por ser um preconceito contra a fala da pessoa, aquilo ali vai afetar a forma como ela vai agir, ela vai passar a não gostar daquela forma como ela se expressa, tá bom? Que muitas vezes pode não haver nenhum problema, tá certo? Então, pronto, respondemos aqui, pessoal, essa primeira parte, finalizamos aqui, então, esse primeiro texto, temos ainda alguns textos com algumas atividades aqui, tá bom? Na próxima aula, a gente vai trabalhar a estrutura desse gênero, beleza? A gente vai trabalhar a estrutura, como é que vocês podem produzir um artigo de opinião. Vamos também fazer uma análise de alguns textos, especialmente desses aí, e vamos analisar e encontrar, identificar as características do artigo de opinião presente nesse texto, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Aconselho que vocês pesquisem a estrutura desse texto para que na próxima aula vocês já estejam cientes mais ou menos de qual é a estrutura, tá bom? Então, próxima aula a gente continua. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me consultar no Classroom, porque eu estou à disposição de vocês, tá bom, gente? Tenham uma ótima semana, tenham um bom descanso e eu espero vocês na nossa próxima aula, que será na semana que vem, tá bom, gente? Fiquem com Deus, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula essa semana. Bom descanso para vocês e até lá. Tchau, gente.